o caso Ana Oh e a limitação do modelo hipnótico. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Eu sou Fátima Aguiar, psicanalista e professora, e hoje vamos apresentar um dos casos mais emblemáticos da história da psicanálise, o caso Ana Oh. Uma jovem, mulher, um corpo adoecido, uma mulher que ninguém queria escutar. E aí, através desse caso, existe uma grande descoberta, que falar pode curar mais do que impor silêncio e adoecer ainda mais. O caso Ana Oh é considerado por muitos o marco inaugural da psicanálise. E embora ele esteja ali num cenário pré-psicanalítico, ele não foi conduzido por Freud. Freud nunca atendeu Ana Oh pessoalmente, mas ele foi profundamente impactado pelo relato do caso. Quem atendia Ana Oh era o médico vienense e amigo de Freud, Joseph Breuer. Juntos, eles escreveram a obra Estudo sobre a Histeria, publicada em 1895, que falava sobre o caso Ana Oh. Ana Oh é o pseudônimo de Berta Pappenheim, uma jovem que foi criada para ser a mulher perfeita. Uma jovem judia, alemã, nascida em 1859, de família abastada, inteligente, educada, fluente em vários idiomas e muito sensível. Aos 21 anos, ela começou a apresentar uma série de sintomas sem explicações médicas. Esses sintomas estavam entre paralisias de membros, perturbações visuais, episódios dissociativos, estados de delírio, alucinação, insônia crônica e desmaios. Ana apresentava também dificuldades de fala. O que tornava seu caso ainda mais desafiador era o fato de que nenhum exame médico indicava uma lesão neurológica. Então, para a medicina da época, esses sintomas, como eram incompreensíveis e já eram vistos em episódios anteriores, existia uma forte tendência a considerar que as mulheres eram naturalmente mais frágeis emocionais e propensas ao exagero. Mas ninguém estava disposto a observar que isso era resposta a uma repressão que acontecia com as mulheres e ainda acontece de certa forma. A histeria, então, era um diagnóstico comum, frequentemente um rótulo para ajudar mais uma vez a calar as mulheres. Lembra, quando falavam que era teatro e simulação, era uma forma de menosprezar, de humilhar e de, mais uma vez, colocar as mulheres numa posição inferior. Então, Breuer, ao aceitar atender Berta, ele se deparou com um caso que desafiava os limites da prática médica convencional. Então, inicialmente, ele utiliza a hipnose para tentar acessar essas lembranças reprimidas, lembranças em sua maioria que tinha a ver com a figura masculina, o pai de Berta. E aí Breuer obtém um efeito surpreendente. Berta vai melhorando significativamente ao relembrar de certas situações traumáticas e, sobretudo, poder expressar seus afetos livremente durante o transe hipnótico. Ela tinha piorado muito quando o pai fica acamado. Então é importante entender que essa relação masculino e feminino ela está muito forte nesse caso, tá? O método de Breuer ele emergiu dessa prática e a própria Ana, ao ter um lugar de fala, ao ter um lugar onde ela podia se expressar, a ter um lugar onde ela era ouvida, ela batiza esse método, né, de cura pela fala, chamando também com humor e ironia ali, né? Ela falava também que era a limpeza da chaminé. E é interessante que a limpeza da chaminé frequentemente era uma tarefa atribuída às mulheres, ou seja, tudo aquilo que era para ser expurgado e não conseguia sair e não conseguia o lugar de saída, que era pela chaminé. Quando você tem ali quem coloca lenha e usa a chaminé para se aquecer, quando aquilo fica bloqueado, a fumaça vem para dentro. Então, quando ela chama com humor e ironia de limpeza da chaminé, ela está sugerindo que falar era como liberar essa fumaça emocional acumulada, aquilo que impedia ela de ver, de respirar.
E aí essa expressão, aparentemente simples, ela traz pra gente à tona uma verdade revolucionária, né? O sofrimento emocional, ele precisa se elaborar, ele precisa sair, ele precisa de espaço, ele precisa de fuga. E muitas vezes é no próprio consultório que o analisando vai encontrar esse lugar. Então, voltando aqui, o atendimento, né, de Anaô, ele revelou ali os sintomas histéricos, que não eram mais teatrais e não eram mais sem motivo, como diziam, mas eram cargas represadas, eram afetos reprimidos, eram lembranças vividas sem a possibilidade de simbolização no momento em que ocorreram. Então, elas surgiam de uma forma muito subjetiva. O corpo dizia o que a mente não conseguia elaborar. Assim, embora a hipnose ela tenha permitido esse acesso a esse conteúdo reprimido, a hipnose ela tinha uma outra questão para Freud, né? Que ela impunha uma posição passiva do paciente. O terapeuta ele ia conduzir um estado alterado de consciência e aí ele interfere na autonomia do sujeito. Freud percebeu isso e ele percebeu que esse método ele poderia conduzir o paciente a respostas e não permitir o surgimento espontâneo daquilo que estava lá. Então, ao ter um conteúdo sugestionado, muitas vezes o inconsciente não se manifestava livremente, o que atrapalhava o resultado. E esse foi o limite decisivo que Freud encontra. Ele se distancia ali da hipnose e começa a experimentar a associação livre. Então, ao invés de induzir o paciente no transe, ele convidava o sujeito a falar tudo o que viesse à mente sem censura, sem direção. Aí você imagina naquela época as pessoas falando a raiva, o desejo. E esse novo modo de escuta permitia que o inconsciente se manifestasse com as próprias lógicas. E aí vinham os lapsos, os deslocamentos, as condensações, que nós vamos ver mais à frente. Então, o rompimento com esse modelo hipnótico, ele representou a primeira grande virada da metodologia da psicanálise, né? O inconsciente ele deixa de ser um conteúdo a ser acessado pelo terapeuta através da hipnose, ele passa a ser revelado pelo próprio sujeito. Na fala, nas associações, nos silêncios, nas repetições, o próprio sujeito revela, ele dá pistas do que está por trás. Então, Berta, apesar de ter melhorias parciais, ela nunca foi curada plenamente pelo tratamento de Breuer. E após o término do acompanhamento, ela passou por períodos difíceis, incluindo internações. Para quem não sabe, ela se reconstruiu sua vida, ela se tornou escritora, tradutora, feminista e uma das figuras mais importantes do movimento social judaico da Alemanha. Tá? Esses fatos de que ela se tornou uma pessoa importante no movimento judaico-alemão, por exemplo, ele muitas vezes são fatos ignorados pela história da psicanálise. Mais uma vez, a psicanálise ela não seria a psicanálise sem a presença e a necessidade de ser ouvida e vista pelas mulheres. Então, essa trajetória de Berta Pappenheim nos lembra que a mulher histérica, muitas vezes tratada como frágil e doente, é também a mulher de resistência, a mulher de voz, de potência criativa. Então, sua vida após análise foi marcada pelo ativismo e pela luta social, inclusive do direito das mulheres e das crianças em situações de violência. Então, é importante a gente trazer isso aqui. A psicanálise ela não existe sem as mulheres. Isso é um fato. E quanto mais mulheres na análise, quanto mais psicanalistas mulheres, mais espaço a gente encontra. Tá? Eu falando aqui como mulher e agora parcial. Os homens que estão aí, muito, muito obrigada por estarem ouvindo. Mas ela nasce de um conjunto. Ela nasce de homens que estão dispostos a olhar as mulheres além daquilo que ela mostra, além daquilo que ele pode ver, mas também desses conteúdos que foram reprimidos, tá? E é importante a gente lembrar que ainda hoje, ainda que brevemente, a psicanálise inicial ela tratava sintomas femininos,
refletindo padrões culturais que ainda nos acompanham. Existe uma tendência a considerar a mulher como exagerada, emocional demais, enquanto alguns comportamentos abusivos masculinos, né, eles são desculpabilizados como instinto, raiva, coisa de homem. Ou seja, é mais esse instinto, homem é a si mesmo, é coisa de homem, isso é mais uma desculpabilização de comportamentos abusivos. Ou seja, mais uma vez, quando a gente repete isso, a gente está reforçando a tendência a usar a mulher como exagerada. Tá? Então, vamos analise isso, né? Então, é importante a gente revisar o caso Anaol, que ele não é apenas revisitar o passado. A gente vai começar a escutar um eco que ainda ressoa. O corpo feminino ainda é um lugar de inscrição do silêncio social. A histeria, ela vem em suas novas roupagens, seguindo uma nova linguagem. Mas a escuta, ainda hoje, ela segue sendo um ato, né? Um ato psicanalítico. Então, Freud, ele reconhece que a hipnose, ela podia até produzir efeitos lá atrás, mas ela não transforma a estrutura subjetiva. Então, a gente hoje consegue entender que o sujeito hipnotizado, ele não é agente da própria fala. E Freud dá essa oportunidade, né, da pessoa expor livremente, sem evitar ali os desconfortos sociais e morais ou a sugestão hipnótica. Então, quando a psicanálise ela nasce da escuta, ela passa a respeitar a pessoa com toda a sua história, com seu tempo, com o seu ritmo, e respeitar também os desejos que foram reprimidos em algum momento. Então, a gente voltando aqui, entender que recusar o modelo hipnótico foi um passo fundamental na história de Freud, né? Ele abriu espaço para o sujeito falar sem ser interrompido, sem ser induzido e sem ser silenciado, independente do que ele falava. Então, a associação livre é, portanto, um gesto de confiança no inconsciente, tá? E na capacidade que a própria pessoa tem ali de expor aquilo que é verdade dentro dela, ainda que seja uma verdade fantasiada, ainda que seja uma verdade simbólica, ainda que seja uma dor, ainda que seja uma resistência disfarçada de verdade, tudo isso a gente vai ver. Então, esse método hipnótico lá na história, ele foi um degrau muito importante, mas foi insuficiente para compreender o que está além do corpo. Foi só na escuta, ainda que imperfeita, ainda que vacilante, que se mostrou revolucionária ali, principalmente ouvir as mulheres. Então, escutar, né? Ao escutar, Freud ele não buscava curar o sintoma, mas compreender o que o sujeito quer manifestar através do sintoma. E a fala abria esse buraco, essa lacuna entre o sintoma e o sujeito. Então, a história Anaol, ela nos ensina 3 coisas fundamentais, né? Que o sintoma ele vai ter sentido, que a escuta ela transforma e saber que o sujeito não pode ser reduzido ao saber biológico, médico. E quando isso é respeitado, o sofrimento ele pode encontrar ali uma saída pela chaminé limpinha. Esse alívio, esse deslocamento, ele pode reinventar a vida de uma pessoa. É importante a gente ter essa consciência. Será que a nossa chaminé está limpinha? Porque se não estiver, se a gente forçar para sair, podem acontecer 2 coisas, né? Ficar preso e cheio de fumaça para dentro, ou sair destruindo tudo, e as consequências costumam ser drásticas em ambos os casos, tá? No próximo episódio, nós vamos abordar justamente essa transição decisiva, o nascimento oficial da psicanálise, os seus fundamentos, seus primeiros conceitos e o momento em que Freud ousa nomear finalmente a nova prática, a psicanálise. Então, prepare-se para esse ponto de virada. Eu sou Fátima Aguiar e este foi mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Obrigada por me acompanhar nessa jornada de escuta e memória e que possamos continuar dando voz ao que foi silenciado.